Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma manhã gelada em novembro em Chicago, os primeiros sinais do inverno se esgueiravam entre os altos prédios de vidro e aço. As ruas, ainda brilhantes da chuva do dia anterior, brilhavam com uma luz cinzenta. O vento cortante e úmido soprava pelos becos, levantando folhas mortas grudadas na calçada aqui e ali. Os transeuntes corriam, agasalhados em seus casacos, os rostos tensos de frio. O céu parecia suspenso, pesado e silencioso, como se a cidade prendesse a respiração. Michael Green saiu do saguão de mármore de uma das torres do distrito financeiro, com o telefone no ouvido e os arquivos debaixo do braço. 44 anos. Ele personificava o sucesso moderno, um terno cinza escuro feito sob medida em Milão, um relógio suíço discreto porém caro, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, um andar confiante. Como CEO de um dos fundos de investimento mais poderosos do país, ele administrava milhões como outros enchem um copo d'água. Seu olhar era aguçado, sempre em movimento, atento à próxima decisão a tomar, ao próximo negócio a fechar. Ele não costumava olhar para cima ao caminhar pela rua, muito menos parar. Mas naquela manhã, algo o deteve. Um detalhe. Um arrepio no ar, ou talvez, uma intuição. Ele acabará de passar por uma entrada de metrô quando seu olhar foi atraído, contra sua vontade, para uma figura encolhida na calçada, à sombra de uma parede de tijolos enegrecida pelo tempo. Uma mulher, sentada no chão, suja, emaciada. Seu rosto estava parcialmente escondido sob um chapéu surrado, suas feições marcadas pelo frio e pelo cansaço. Ela usava várias camadas de roupas descombinadas, grandes demais, rasgadas em alguns lugares. Ao lado dela, encolhida sob um cobertor fino demais para a estação, duas crianças pequenas dormiam apertadas uma contra a outra. Um menino e uma menina, gêmeos a julgar pelo tamanho e feições delicadas, provavelmente com 4 ou 5 anos de idade. Michael congelou. Havia uma tristeza pungente na imagem, mas também uma familiaridade inexplicável. Ele queria desviar o olhar, como tantas vezes fizera naquela cidade transbordando de uma angústia invisível. Mas quando estava prestes a continuar andando, a mulher se mexeu levemente. Ela ajustou o cobertor sobre as crianças, então levantou a mão para esfregar o rosto, e foi então que ele a viu. O anel. Simples. Elegante. Em ouro branco. Coberto com uma pequena pedra azul, cortando como uma lágrima. O coração de Michael afundou violentamente no peito. Este anel, ele o conhecia. Não era uma imitação. Não era uma peça comum. Ele mesmo o havia desenhado anos antes, para uma pessoa muito específica. Emily Carter. Seu primeiro amor. Sua estrela desapareceu. A jovem de olhos azuis e mãos manchadas de carvão, que desenhou sonhos que eles formaram juntos nos bancos da escola, em uma pequena e tranquila cidade de Indiana. O tempo pareceu parar. O barulho dos carros, o vento, as buzinas, tudo desapareceu. Tudo o que restou foi esta visão. Uma mulher destruída pela vida e este anel, uma testemunha silenciosa de um amor que o tempo nunca apagou completamente. Ele deu alguns passos para frente lentamente, como se estivesse hipnotizado. As memórias voltaram a inundar. Ele era tímido e estudioso, filho de um operário e de uma enfermeira. Ela era efusiva e sonhadora, sempre com um caderno de desenho na mão e um sorriso nos lábios. Eles se tornaram inseparáveis ao longo dos anos. Compartilhavam tudo, suas esperanças, seus medos, suas promessas para o futuro. Emily queria se tornar ilustradora de livros infantis. Ele queria tirar sua família da pobreza e construir um império. Mas eles decidiram que conjunto. Na noite do baile ele deu a ela este anel. Não é um anel de noivado, ainda não. Mas é um símbolo. Uma promessa. Ele se lembrou das palavras exatas dela, ditas com a voz trêmula enquanto estavam sentados sozinhos sob as estrelas no capô de seu velho carro. Não importa onde a vida nos leve. Eu sempre vou te encontrar. Mas algumas semanas depois do último beijo, sua última promessa trocada sob as estrelas de um verão muito curto. Emily ausente. Sem uma palavra. Sem uma carta. Sem um adeus. Michael inicialmente pensou que ela tivesse algo com que se preocupar, algum incidente familiar que a mantivera longe. Ele lhe enviará mensagens, deixará dezenas de mensagens de voz. Depois cartas. Ele fora à casa dela, aquela velha casa branca no final da rua Sycamore, com a varanda de madeira onde tanto riam juntos. Mas só encontrou silêncio. As venezianas estavam fechadas. Uma placa de à venda havia sido plantada no gramado sem aviso prévio. O jardim, normalmente tão bem cuidado pela mãe de Emily, estava coberto de ervas daninhas.
Um vizinho idoso lhe disse, dando de ombros, que a família Carter havia simplesmente desaparecido da noite para o dia. Ninguém sabia o porquê, nem como, nem onde. Miguel, o aniquilado, não queria acreditar. Ele havia pesquisado registros escolares, contatado ex-professores, ligado para hospitais, casas de repouso e até delegacias de polícia. Nada, nenhum registro de transferência. Nenhum acidente registrado. Nenhum vestígio. Ele se sentia como um homem parado na plataforma de uma estação onde o trem nunca havia parado. Desolado, ele guardava essa dor profundamente dentro de si, como uma brasa que não se apagava. Passava as noites revivendo os últimos momentos, em busca de pistas que pudesse ter perdido. E aos poucos, essa ferida se transformou em um vazio amargo. Ela havia mudado de ideia? Ela conheceu outra pessoa? Ela mentiu para ele todos esses anos? Ele nunca soube. Apenas aprendeu a conviver com isso. A ausência. Anos se passaram. Michael seguiu em frente, mas uma parte dele nunca se curou. E aqui está 20 anos depois, na curva de uma calçada gelada em Chicago. Ela estava lá, vivo, mas irreconhecível. Seu rosto estava encovado, marcado pelo frio, pelo cansaço, pelos anos. Seu cabelo estava opaco, preso às pressas sob um boné. Suas mãos, antes tão delicadas, estavam calejadas, rachadas pela rua. E, no entanto, era definitivamente ela. Ele a teria reconhecido entre mil. Michael, petrificado, não conseguia fazer nenhum movimento. Ele permaneceu de longe, escondido atrás de um ponto de ônibus, com o coração batendo violentamente no peito. Ele tinha mãos trêmulas, incapaz de se mover. Ele ficou ali por vários minutos, talvez uma hora, observando-a. Ela sussurrava algo para os filhos. Talvez estivesse cantando para eles. Ela os embalava com uma doçura de cortar o coração. Então ele foi embora. Naquela noite, ele não dormiu. Ele estava parado junto à janela de seu luxuoso apartamento, observando as luzes da cidade tremeluzirem como memórias. Sua mente estava inundada de perguntas, velhas dores, arrependimentos e uma esperança que ele julgava morta. Na manhã seguinte, apesar de si mesmo, ele voltou. Ele usava um casaco longo e um chapéu escuro. Queria permanecer discreto mais uma vez. Temia, não sabia o que. Ser rejeitado? Ou que tudo fosse uma ilusão. Mas não, ela ainda estava lá, sentada no mesmo lugar, aconchegada aos filhos. Tentava aquecê-los, sussurrar palavras reconfortantes, apesar do frio cortante. Michael se aproximou lentamente. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando chegou a poucos metros, finalmente disse seu nome, com a voz rouca, pouco mais alta que um sussurro. Emily! Ela levantou a cabeça, surpresa. Seu olhar, inicialmente cauteloso, encontrou o dele. E lá, tudo parou. Seus olhos azuis, embora enfraquecidos, continuavam tão claros como sempre. Eles se arregalaram. Um tremor percorreu seu rosto. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu imediatamente. Então, com a voz entrecortada pelos anos, pela dor, ela sussurrou. Miguel. Ela soluçou. É impossível. Michael, sobrecarregado, ajoelhou-se delicadamente diante dela, alheio à sua fantasia, à sujeira na calçada ou aos olhares que o cercavam. Ele só a via. Emília. Ele queria chorar, tomá-la nos braços, apagar os anos. Mas não ousou tocá-la. Então, com a emoção contida, sussurrou. Você está vivo. Você está aqui. Ele engoliu em seco, com os olhos úmidos. O que aconteceu, Emily? O porquê você foi embora? E por que você nunca disse nada? Ela olhou para baixo. Suas mãos tremiam em volta dos ombros dos filhos. Ela queria falar, mas ainda não conseguia. Ela estava sobrecarregada demais. Muito destruída. Michael então sentiu que a verdade, o verdadeiro, não seria simples. Que havia por trás desse desaparecimento um segredo, talvez até uma tragédia. Mas ele estava pronto. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir tudo. Porque pela primeira vez em 20 anos, ele a encontrou. Naquela noite, Michael não queria apressá-la. Sabia que Emily precisava de um lugar tranquilo, longe do frio, dos olhares curiosos, da rua. Levou-a a um pequeno e discreto café na esquina da Southport Avenue. Um daqueles lugares aconchegantes onde as luzes são fracas e ainda se sente o aroma do café moído na madeira das paredes. Pediu uma mesa isolada nos fundos, perto de um aquecedor. Emily, agasalhada com o casaco que ele lhe emprestara, segurava os filhos no colo. Ainda estava cautelosa, ainda frágil, mas aceitou um chocolate quente, e suas mãos tremiam enquanto segurava a xícara. Michael esperou. Não disse nada. Deixou-a respirar. Então, suavemente ela falou. Sua voz estava rouca, embargada por anos de silêncio e luta, mas cada palavra era uma libertação.
Eu tinha 18 anos quando descobri que estava grávida de você. Michael olhou para cima surpreso. Emily olhava fixamente para o fundo da xícara, como se estivesse falando com um fantasma. Eu estava apavorada, mas feliz também. Eu queria te contar. Esperei o momento certo. E quando contei para minha mãe, tudo mudou. Ela fez uma pausa. Sentiu um aperto na garganta. Minha mãe, ela era dura, fria, mas naquele dia eu vi algo diferente. Uma violência que eu ainda não tinha vivenciado. Ela roubou meu telefone. Ela ligou para as pessoas. Ela disse que eu tinha desonrado a família, que eu não era mais filha dela. Michael olhou para ela com o coração apertado. No dia seguinte, sem aviso, ela me levou de carro. Achei que ela queria me levar ao hospital, mas dirigimos por horas, até um centro religioso remoto no norte de Michigan. Me trancaram lá, sem telefone, sem contato. Disseram que eu tinha que me purificar através do sofrimento. Ela fez outra pausa. Lágrimas rolaram silenciosamente pelo seu rosto. Lá, eu dei à luz, sozinha. O bebê é uma menininha. Ela nasceu morta. Mal me deixaram vê-la. Depois me disseram que era a vontade de Deus, que eu tinha que esquecer. Michael fechou os olhos. Cerrou os punhos na mesa. Queria voltar no tempo, romper todas as paredes, gritar seu nome. Uma noite fugi. Caminhei por dias, mendiguei. Dormi em estações de trem, voltei para a cidade. Mas minha casa estava vazia. Vendida. Tudo tinha sumido. Eu não tinha mais nada. Nem mesmo meu nome. Ela respirou fundo, como se cada lembrança fosse um tapa na cara. Eu fazia bicos. Garçonete, faxineira, babá. Sempre com nomes diferentes. Sempre fugindo de alguma coisa. Então, conheci alguém. Ele me prometeu uma vida melhor. Ele me deixou assim que descobriu que eu estava grávida. Ela olhou para os gêmeos, dormindo encostados nela. Um sorriso de dor surgiu em seus lábios. Eles são a minha luz. Eles me salvaram, mesmo quando eu já não acreditava em nada. Ela olhou para Michael. Eu nunca parei de pensar em você. Eu tinha perdido tudo mais. Mas guardei o anel. Porque era a única prova de que tudo aquilo tinha sido verdade. De que eu tinha sido amada pelo menos uma vez. Michael tinha lágrimas nos olhos. Ele ouvirá sem interromper, incapaz de falar. Então gentilmente estendeu a mão. Você não precisa mais correr, Emily. Não comigo. Não agora. Ela balançou a cabeça, hesitante. Eu não posso aceitar sua pena, Michael. Não quero ser um fardo. Não é pena. É amor. É, o que eu deveria ter feito o tempo todo. Naquela noite, ele não a forçou a fazer nada. Acompanhou-a de volta ao abrigo improvisado, deu-lhe roupas quentes, uma sacola de compras e um livro para as crianças. E ele voltou no dia seguinte. E no dia seguinte. E o seguinte. Ele chegou com refeições quentes, livros de histórias e brinquedinhos. Falou sobre o ensino médio, as memórias deles, a pintura que ela amava, as músicas que ouviam no carro. Falou sobre o passado para lembrá-la de que ela tinha sido mais do que uma sombra. Pouco a pouco, Emily S. Overett, ela começou a rir timidamente. Deixou que ele segurasse as crianças, as fizesse rir. Concordou em ir com ele de táxi para um passeio, só um passeio por uma casa pequena e discreta que ele havia encontrado em um bairro tranquilo. Uma casa simples, com um quarto para cada criança. Uma cozinha ensolarada. Um pequeno estúdio de pintura, com telas em branco prontas para serem usadas. Ela chorou ao entrar. Ela ficou. Michael contratou um terapeuta gentil e habilidoso para Emily, uma professora apaixonada por crianças. Ele matriculou as gêmeas em uma pré-escola onde a expressão e a confiança eram valorizadas. Ele permaneceu presente todos os dias, não como um salvador, mas como aliado. Em amigo leal. No homem que nunca deixou de amá-la. E pouco a pouco, Emily olhou para cima. Ela andou mais ereta. Ela começou a pintar novamente. Ela começou a viver novamente. Os meses passaram lentamente, como um despertar lento após um longo inverno. Emily gradualmente redescobriu a luz dentro de si, a centelha que pensava estar perdida para sempre. Sua paixão pelo desenho, adormecida pela dor e pela sobrevivência, renasceu. Todas as manhãs, ela se acomodava no estúdio iluminado que Michael havia montado para ela em uma pequena galeria de arte no bairro de Vicker Park. As paredes brancas abrigavam suas telas, ainda úmidas de tinta, onde explosões de cores vivas e sombras profundas se misturavam. Testemunhas de um passado atormentado e de uma esperança renascida. Os visitantes paravam fascinados. As obras de Emily falavam de força e gentileza, de feridas e cura. Em cada pincelada, era possível sentir a resiliência de uma mulher que passou pelo inferno sem jamais perder a alma.
As críticas eram entusiasmadas, mas o que tocou o público foi a sinceridade crua de suas pinturas, essa humanidade palpável. Numa noite de outono, quando o jornalista lhe perguntou diante das câmeras o que a havia levado a voltar à vida, Emily respondeu, com a voz trêmula: percebi que não estava sozinha, que minha história poderia dar esperança àqueles que, como eu, estavam destruídos. Quero que saibam que merecem uma segunda chance. A história de Emily rapidamente se tornou um símbolo, um exemplo poderoso de coragem e renascimento. Chegaram ligações de todos os lugares, de mulheres em situação de rua, famílias empobrecidas e comunidades locais ansiosas para criar programas de assistência. Michael, que por muito tempo carregou seu sucesso pessoal em silêncio, decidiu se dedicar totalmente a Emily. Juntas, elas fundaram uma organização dedicada a mulheres sem teto com filhos, um abrigo cujo objetivo não era apenas fornecer um teto para elas, mas restaurar a dignidade, a confiança e a criatividade. Enquanto isso, seus pequenos gêmeos, Lily e Jacob, cresceram cercados de amor. Alegres e curiosos, eles floresceram como brotos na primavera. Michael naturalmente se estabeleceu como um pilar, um pai amoroso que zelava por eles com gentileza e determinação. Numa noite de verão, quando o céu se tingia de um roxo profundo e os vagalumes começavam a dançar à sombra dos grandes carvalhos do jardim, Michael pegou a mão de Emily. Sentaram-se num cobertor velho, enquanto o riso das crianças se perdia na distância, embalado pela brisa morna e pelo chilrear distante dos grilos. Ele tirou uma pequena caixa de veludo. Emily encontrou o olhar dele com o coração disparado. Michael ajoelhou-se lentamente com infinita ternura nos olhos. Abriu a caixa, revelando um fino anel de ouro branco cravejado de uma safira azul escura, uma discreta homenagem ao primeiro anel, um símbolo de promessas cumpridas ao longo do tempo. Você não precisa me dizer sim agora, ele sussurrou. Mas quero que saiba que estou pronto para amar você e nossos filhos todos os dias, pelo resto da minha vida. Lágrimas escorriam livremente pelas bochechas de Emily, iluminando seu rosto com uma suavidade que ela não via há muito tempo. Eu cumpri sua promessa por 20 anos, ela respondeu, com a voz frágil, mas firme. Estou finalmente pronta para retribuí-la. Hoje Michael e Emily lideram sua fundação, ainda movidos pela mesma força, pela mesma compaixão. Sua história tocou o país, não porque se assemelha a um conto de fadas, mas porque revela uma verdade universal. O amor verdadeiro sobrevive ao tempo, à dor e à injustiça. E em algum lugar, em uma vitrine do Museu de Arte Contemporânea de Chicago, sob uma luz suave, jaz um simples anel de ouro branco com uma gravação quase apagada pelos anos. Um anel que sobreviveu a tudo. Gosto deles.